Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 28 de janeiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais operações aqui na faixa de Gaza, nenhuma grande mudança em relação aqui. Tivemos a informação de que 400 terroristas do Hamas foram eliminados nos últimos dias, uma ótima notícia, e também que uma das brigadas israelenses que estava lutando aqui no norte da faixa de Gaza foi dispensada também, né? E isso é mais um ponto curioso, várias unidades militares já foram dispensadas da luta aqui em Gaza, e ao mesmo tempo Israel está fazendo vários treinamentos aqui no norte para um eventual avanço sobre o Hezbollah, né? Tem gente dizendo que isso é iminente, que muito em breve Israel vai abrir essa nova linha de defesa aqui junto ao Hezbollah no norte do país, no sul do Líbano. Vamos ver o que vai acontecer aqui. As notícias boas ficam por conta da ONU. Finalmente os países estão acordando para o mal que a ONU está fazendo no mundo. Ainda não há ataques diretos à ONU em si, mas há ataques, vários países pararam de financiar o UNRWA, que é o órgão das Nações Unidas responsáveis pelo conflito aqui na Palestina, que virou um órgão do Hamas, né? Vários países, outros países além dos Estados Unidos, e os tantos que já tinham cortado o financiamento ontem, outros tantos cortaram agora. Aí nós vamos ver aqui a discussão das narrativas, porque o pessoal dos palestinos está dizendo que é porque a Corte Internacional de Justiça decidiu o contrário ao que Israel queria e por isso estão punindo a ONU. Já falei para vocês desde o início, Corte Internacional de Justiça não tem nada a ver com a ONU, são coisas totalmente separadas, são inclusive tratados internacionais separados, a ONU e a Corte Internacional de Justiça, né? E a outra coisa é, a Corte Internacional de Justiça decidiu favorável a Israel, não tem por que retaliar a Corte Internacional de Justiça, ela decidiu favorável a Israel, como eu expliquei aqui, né? Enfim, estão fazendo toda essa acusação aí de lado a lado, mas o fato é, a quantidade de apoiadores do Hamas dentro dos órgãos lá do UNRWA é muito grande. Então realmente vai ser preciso fazer alguma coisa muito séria ali. O pessoal está preocupado porque percebeu que não tem como sair disso. Vamos falar sobre esses assuntos, esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Ditador ANCAP, Los Coelhano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos lá. Aqui na faixa de Gaza teve pouca alteração. Como vocês podem ver, continuam as operações aqui para limpeza das células do Hamas que ainda sobraram nessa região, principalmente aqui em Khan Yunis. Aqui é um ataque lá a leste de Asmagali, ali na parte central da faixa de Gaza. Al-Maghazi está aqui, ó, nessa região que foi atingido. Ali ainda tem bastante coisa sendo feita. E aqui o exército israelense diz que matou 400 terroristas ali na cidade de Khan Yunis na última semana, mostrando que tem realmente muita coisa acontecendo ali. A luta está bastante dura ali na cidade de Khan Yunis, né? Khan Yunis é essa cidade aqui no sul da faixa de Gaza. Bom, aqui eles mostram um ataque a uma célula armada ali na faixa de Gaza, né? Eles mostram que o terrorista morto aqui foi o Muhannad Jabril, que é um membro do Hamas, foi atingido aqui nesse ataque israelense aqui. O pessoal fica... Olha só, vou abrir o vídeo aqui para ficar mais fácil de ver. O cara está com RPG, que é uma arma antitanque, um lançador de granadas antitanque, e daí ele vai ser acompanhado pelo drone, né, de acompanhamento, então dá para ver que ele está com a arma ali, ele é acompanhado até entrar numa casa, indicando que ali você tem alguma célula do Hamas ali naquela casa. Pronto, imediatamente a casa é anulada, anulando os terroristas envolvidos nisso daqui, né? Bom, eles estão mostrando aqui mais... Isso aqui a gente já viu esse vídeo, tá? É aquele vídeo que tem a fábrica de foguetes no interior ali do túnel e coisa e tal. A gente já tinha visto esse vídeo aqui. É uma versão mais longa dele, mostrando mais um monte de coisa ali no subterrâneo, mas é principalmente para ilustrar isso daqui, ó. Segundo Israel, entre 20% e 40% dos túneis na faixa de Gaza foram danificados ou estão inusáveis pelas ações dos israelenses, né?
Então eles estimam que ainda existam até 80% dos túneis ainda estão funcionais ali na faixa de Gaza. É muito túnel que falta ainda para Israel identificar e conseguir limpar isso tudo, e inclusive encontrar os líderes do Hamas e os reféns feitos pelo Hamas no ataque do dia 7 de outubro. Ainda falta muito trabalho para fazer nisso daqui, para encontrar essas coisas todas por lá. Bom, houve ataques do exército israelense no sul do Líbano, respondendo a ataques do Hezbollah contra o norte de Israel, né? Mostra aqui um monte de imagens aqui de explosões que aconteceram naquela região ali, justamente evitando ou agindo sobre células do Hezbollah ali no sul do Líbano. Agora, também está acontecendo um monte de simulações e testes para uma eventual guerra contra o Hezbollah, né? Então aqui mostra um exercício que está sendo feito neste momento por Israel. Então Israel, nesse momento, no meio de uma guerra, está treinando soldados, é sinal que está preparando para uma guerra, para guerra maior ainda, né? E aqui mostrando forças de infantaria e coisa e tal, justamente ali no norte. Aqui também tem mais imagens do exercício feitos por Israel, justamente para verificar, né, como é que seria essa guerra ali contra o Hezbollah, né? Além disso, existem reportes do Líbano, então pessoas do Líbano disseram que ataques do IDF no Hezbollah é iminente, deve acontecer a qualquer momento, né? A gente não sabe, eu não sei nem se Israel vai de fato atacar o sul do Líbano, né? Eu não sei se isso é uma coisa boa no final das contas, mas no final das contas parece que sim, segundo estão dizendo, é uma coisa que já está previsto, né? Inclusive o exército israelense tirou a 4ª Brigada de Gaza, justamente ela foi uma brigada muito importante ali na luta contra os batalhões do Hamas no norte e no leste ali de Khan Yunis, e aparentemente não está sendo mais tão necessário ali na faixa de Gaza, as coisas já estão chegando no final. Lembra, é o que eu falei, vai levar muito tempo para identificar esses túneis todos, essas coisas todas, mas a capacidade de combate do Hamas já está muito degradada. As tropas que restam lá podem fazer esse trabalho agora num período de tempo maior, sem precisar de tanta ação, né? E por outro lado, isso também libera tropas para uma eventual campanha lá no norte, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz da gente aqui algumas informações sobre brigas ali de terroristas palestinos com forças israelenses no norte da faixa de Gaza. Ali na parte central, a Jihad Islâmica Palestina atingiu linhas de suprimento israelenses, e no sul da faixa de Gaza eles destruíram várias armas e armazéns, justamente ali em Khan Yunis, né, aqueles túneis com armas e fabricação de armas e coisa e tal. Não tem nenhuma grande novidade aqui no restante das frentes, né? Lá no Golfo de Aden, no Iêmen, teve esse caso aqui daquele navio que foi atingido, o Marlin Luanda, a gente já tinha mostrado isso daqui, que está ali pegando fogo, né? Mas já foi, isso aqui foram fotos que foram liberadas agora, mas eles já tinham já resolveram isso daqui, já foi apagado esse fogo aqui, né? Bom, a grande notícia, o grande ponto é esse, né? Mais um monte de países decidiu cortar o financiamento à ONU, né? A UNRWA, que é justamente a força-tarefa das Nações Unidas para refugiados palestinos, né? A sigla em inglês é UNRWA. Isso aconteceu após a instituição ter anunciado na sexta-feira, dia 26, que demitiu vários funcionários acusados de estarem envolvidos no ataque. Então o que aconteceu? Como é que foi a linha do tempo disso daqui? Israel, há coisa de um mês atrás, mostrou, a gente falou sobre isso aqui, a gente mostrou várias evidências de que vários empregados da UNRWA tinham participado do ataque no dia 7 de outubro, e outros tantos tinham comemorado o ataque em escolas e hospitais e outras áreas ali da faixa de Gaza. É um absurdo aquilo. O que os países fizeram naquela ocasião? Perguntaram para a ONU, e aí, qual a sua posição sobre isso? No que a ONU demitiu algumas dessas pessoas, isso foi uma admissão de culpa. Está mais do que claro que sim, a UNRWA admitiu que haviam pessoas da equipe que apoiaram os ataques terroristas a Israel. Nesse momento, meu amigo, aí não tem mais o que dizer. Aí o pessoal cortou o financiamento da UNRWA e está esperando agora qual vai ser o plano para refazer a estrutura inteira. Tem que jogar tudo fora, né?
vários países já cortaram aqui, Estados Unidos, Canadá, Austrália e a Inglaterra, Itália, enfim, vários países fizeram isso daí. E é lógico, se você olhar aqui a quantidade de financiamento que já foi cortado, já se cortou mais de 55%, na verdade está chegando já a 60 e poucos por cento, porque essa tabela aqui mostra quanto é que cada país dava para o NRWA, como é de se esperar. Os Estados Unidos era o maior financiador, 30% era só os Estados Unidos, agora virou 0%, né? Diminuiu bastante. E a Alemanha cortou bastante também, era a segunda maior doadora, né? Depois tem uma redução grande aqui. E desses aqui, a França também já cortou, já avisou agora. A França uniu-se ao congelamento da UNRWA e a Jordânia está reclamando, né? Mas é isso aí mesmo, a UNRWA tem que responder pelos atos dela. E a coisa foi muito feia, né? Então agora ainda tem perto de 40% do fundo original para lá, mas eu não creio que dure muito tempo isso daqui. Outros países devem ainda cortar. Não é possível descartar que a própria Europa, né, já que a maior parte dos países da Europa já cortou o financiamento, é só botar em votação para tirar da comunidade europeia também, né? É lógico, Catar, Kuwait e outros países que são favoráveis ali, a Turquia, vão continuar doando, mas vai sobrar uma fração do financiamento ali para a ONU. A ONU vai ter que fazer alguma coisa, né? Bom, o comissário-geral da UNRWA, que é o Felipe Lazzarini, diz que é um absurdo, que como que vocês podem, neste momento, cortar o apoio? Mas é evidente que tem que cortar o apoio nesse momento, porque justamente ficou claro que essa entidade não é uma entidade ausente, não é eles estão dando dinheiro para o inimigo. Em última análise é isso, que história é essa? Né? No momento que você tem uma organização de paz que se mostra entranhada com o inimigo, não tem esse negócio de, não agora, né? Mas tem 2 milhões de pessoas que dependem dessa ajuda e coisa e tal. Pois é, agora vocês têm que dar um jeito de resolver esse problema, refazer essa estrutura inteira. E eu acho que eles fizeram certo, porque eu já expliquei para vocês como é que esse ciclo de doação acaba ajudando o Hamas no final das contas e não aos palestinos, né? Ou seja, tem um monte de gente querendo doar, tadinho dos palestinos, os palestinos passando dificuldade, coisa e tal, e esse dinheiro acaba na mão do Hamas, né? E, bom, aqui está o pessoal reclamando, né? É lógico, o pessoal do lado de lá, eu vou botar o argumento deles aqui, vou explicar para vocês porque o argumento deles não faz sentido. Eles estão dizendo aqui, Israel matou 152 empregados da UNRWA, né? Ou seja, que estavam junto com os palestinos, né? Mais uma prova de que o pessoal tá todo mundo junto na mesma turma ali. Não houve condenação no Oeste. Agora, depois que o Instituto de Justiça Internacional, a Corte Internacional de Justiça, designou, na visão deles, puniu Israel, não puniu, eu já expliquei para vocês isso no vídeo de ontem, inclusive, a Corte Internacional de Justiça não aceitou nenhuma liminar pedida pela África do Sul. Isso significa que, na verdade, ela se alinhou a Israel. Agora, o ponto que eles estão falando aqui é que a Corte Internacional de Justiça falou que Israel deve tomar todo o cuidado possível para evitar práticas que levem à morte de civis. Ok, Israel já faz isso. E também eles não aceitaram encerrar o caso. Eles poderiam simplesmente ter encerrado o caso ali e nem avaliado o caso. Eu entendo porque que eles fizeram isso. Aquela velha história, tem um monte de gente do outro lado. Se eles tivessem simplesmente se negado a falar com o caso, a examinar o caso, ficaria parecendo que eles são parciais pró-Israel. Então, eles aceitaram o caso, vamos estudar, mas o fato deles não terem dado nenhuma das liminares pedidas pela África do Sul e pelo Hamas, significa que eles sabem que não é genocídio que está acontecendo ali. Se eles realmente achassem que é genocídio, eles teriam dado as liminares, né? Como não deram, é causa ganha para Israel isso daqui. No final, provavelmente, também para manter o equilíbrio, também por força de fazer uma política, eles vão condenar Israel em alguma coisa, dizer que teve uma prática errada aqui, outra prática errada ali, mas não acredito que eles vão punir Israel de verdade, como esperam o Hamas, ou seja, reconhecer genocídio, esse tipo de coisa, né? Enfim, aí o que eles estão falando aqui? Como eles acham que a África do Sul ganhou na Corte Internacional de Justiça, aí os países do Ocidente pararam de dar dinheiro para as Nações Unidas, botando as crianças de Gaza com fome, né? Botando com fome as crianças de Gaza, né? Isso é uma mentira enorme. Eles pararam de mandar dinheiro porque perceberam que esse dinheiro não estava indo para as crianças de Gaza, estava indo para o Hamas, né?
E não teve nada a ver com a decisão por vários motivos. Primeiro, porque foi uma timeline diferente. Segundo, porque a ONU e o Tribunal Internacional de Justiça são coisas totalmente diferentes, não são entidades similares, não é o mesmo tratado, uma não é subordinada à outra, são coisas totalmente independentes. Não faria sentido punir a ONU por alguma coisa que foi o Tribunal Internacional de Justiça que fez. E ainda fala aqui porque teve algumas acusações feitas pelo regime genocida, eu estou falando de Israel, né? Sobre 12 empregados da UNRWA. Não foi sobre 12 empregados. Foi sobre um número muito maior de empregados. 12 foi o que a UNRWA reconheceu que participaram ativamente, né? Aqui, ó, tem a história aqui, ó. Tem uma cópia salva do grupo de Telegram da UNRWA. Desde então ele já foi apagado. Mais de 3 mil professores da RWA comemorando o massacre do dia 7 de outubro, né? Aqui, ó, 2.490 mensagens cheias de celebração do terrorismo do Hamas. Ou seja, não tem um caso de um professor da UNRWA que tenha condenado a coisa. Não teve nenhum para falar assim, pô gente, será que vale a pena a gente ficar comemorando estupro de mulher, criancinha queimada em forno? Será que é bom comemorar isso, né? Não teve uma pessoa para falar isso. Todo mundo comemorando no grupo lá da UNRWA. Tem que acabar com isso. Tem que acabar com esse órgão. Não pode sobrar pedra sobre pedra. É o que está acontecendo aqui. Aí fica o cara aqui, o líder dessa coisa, não, como é que pode fazer isso, não sei o que lá. Meu amigo, o problema é o seguinte, o seu blefe ficou óbvio. Você estendeu demais o seu blefe apoiando terroristas, o pessoal te pegou no seu blefe. Agora se vira aí. Aqui, ó. O NRWA é o Hamas, os hospitais são do Hamas, as ambulâncias eram do Hamas. O que o pessoal está fazendo ali, o que perceberam que teve refém israelense em casa de gente da UNRWA. Como é que pode isso? Que absurdo, como é que a pessoa vai manter um refém na casa dela, o pessoal que é da ONU, né? Tem que acabar com essa UNRWA, não tem mais nenhuma chance disso voltar a operar lá na faixa de Gaza, né? Seja lá qual for a forma de ajuda para os palestinos, tem que ser por outra instituição. Essa está totalmente carcomida por dentro, né? E aqui uma outra coisa curiosa, né? O Opera Mundi é um jornal de esquerda aqui do Brasil, e ele está falando aqui sobre os jornalistas que fugiram da Palestina, porque ele tá criticando Israel aqui, tá? Ele está dizendo que os israelenses estão matando jornalistas e não sei o que lá. Não, é porque os jornalistas estão junto com o pessoal do Hamas, aí acaba sendo pego na mesma coisa, né? E aí tá falando do pessoal que tá fugindo, que esse jornalista aqui, ele foi teve que ir para o Catar, e o outro jornalista também teve que fugir para o Catar, e um outro jornalista que também foi para o Catar. Olha que coisa curiosa, né? Olha para onde que estão fugindo esses, entre aspas, jornalistas que o pessoal está reclamando que estão morrendo junto com os palestinos ali na faixa de Gaza. Todo mundo fugindo para o Catar, né? Onde, assim, só por um acaso, uma mera coincidência, está a liderança do grupo do Hamas. Ou seja, conclusão óbvia, esse pessoal todo é a Hamas. Não tem jornalista nenhum aqui. Usa coletinho de imprensa, mas não é jornalista de fato. É terrorista do Hamas com colete de imprensa e está indo prestar conta para o chefe lá do Hamas. Ó. O Hamas mandou, o governo do Catar mandou um avião militar para recolher esse pessoal e levar para o Catar. Olha só, o absurdo que é isso, né? Enfim, ainda teve vários protestos ali contra o antissemitismo no dia do memorial do Holocausto, né? Ontem, dia 27, foi o dia de lembrança do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, e é realmente importante isso, porque cada vez mais você vê esse pessoal achando normal criticar Israel assim como se fosse um bicho-papão, como se Israel não fosse a vítima nessa história. Quem começou a violência foi o Hamas. Então agora esse negócio de ficar, ai, tadinho das crianças palestinas na faixa de Gaza. Ora, era só não ter feito o ataque. E finalmente uma última notícia, principalmente triste para os cristãos, né? Um atirador vestindo máscara de esqui entrou numa igreja católica na Turquia e saiu atirando em um monte de gente. A gente ainda não tem informações ainda sobre número de mortos, número de feridos. Pelo menos uma pessoa foi morta nesse tiroteio. Isso está acontecendo na Turquia, na cidade de Istambul. A Turquia, vocês sabem, é um país de maioria muçulmana, mas é um país secular, ele aceita igrejas de várias religiões e coisa e tal. Infelizmente, um ataque absurdo desse. Vamos aguardar ver o resultado da investigação da polícia, né? Muito triste isso.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.